Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo e uma mensagem importante, sempre trazendo para vocês todas as formas, ensinamentos da palavra do Senhor, hinos, sempre para edificação e muitos deles para tirar dúvidas. Hoje eu vou tratar um tema polêmico, tenho pego alguns temas polêmicos, visando sempre explicar pelos originais, trazendo dentro de um contexto histórico, político, enfim, para que você tenha uma visão real dos acontecimentos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos trazer um dos temas mais polêmicos da Escritura, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que tem causado, até hoje, né, aos 36 anos de ministério, eu tenho visto muitos problemas e interpretações que tem prejudicado a vida espiritual de muitas pessoas. Então eu convido você para assistir até o final. É um tema que precisa ser tratado à luz da Escritura. O texto principal está em Mateus capítulo 12, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 12, a partir dos versículos 22 ao 32. E eu vou ler esses versículos para vocês, para que a gente possa começar então o comentário. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. O Evangelho de Marcos, ele traz para nós assim essa parte. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Lucas 12:10, Lucas narra assim: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então a palavra expulso, o verbo equibalo, né? Expulsar, expelir, mandar sair. Beelzebul, senhor da casa, é um dos nomes de Satanás. Reino de Deus, o Basileia Touteus, é o governo de Deus, o governo soberano de Deus, né? É o governar de Deus. Valente aqui, excurius, quer dizer forte, violento, é o homem forte, né? Poderoso. Amarrar, a palavra del, quer dizer prender em cadeias, atar com um laço, amarrar. Saqueará, palavra de arpadzo, quer dizer saquear, pilhar, roubar. E blasfêmia, que tem 6 principais do grego. Blasfêmia significa falar mal, como aparece em Judas 1:8, Efésios 4:31. Significa ultrajar, como aparece em 1 Timóteo 6:4, 2 Pedro 2:11. Significa injuriar, como aparece em Mateus 27:39. Significa difamar, como aparece em 1 Coríntios 4:13. Significa caluniar, como aparece em Romanos 3:8, e insultar através da blasfêmia, aqui em Mateus 12:31. E ele também fala, falar em grego quer dizer justamente isso, falar, dizer. Muito bem. Diante disso, vem aquela pergunta que não quer calar. Aquela pergunta: pode um crente blasfemar contra o Espírito Santo? Pode um cristão blasfemar contra o Espírito Santo? Ao longo desses 36 anos de ministério, sempre encontrei cristãos, crentes em Jesus, crente aqui no sentido daquele que crê, correto?
Então, para não pensar que a gente está discriminando. Crente é o que crê. Ponto. Sinceros, tementes a Deus, apavorados, desesperados, porque acreditam que cometeram esse pecado terrível, que blasfemaram contra o Espírito Santo. E aí diziam, meu Deus, que tem aquela vozinha dizendo, você blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão para você. E para piorar, muitas vezes houve pregações, rádios, redes sociais, televisão, praças, ou mesmo nas igrejas, né? De pregadores que não manejam bem a palavra de Deus e aterrorizam seus ouvintes, incutindo-lhes na mente que provavelmente teriam cometido esse pecado eterno, dando ênfase no versículo que fala do pecado em si, sem considerar todo um contexto. E com base nisso, existem 3 posições bíblicas sobre o que seria o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou colocar as 2. A terceira nós vamos explaná-la todinha e vocês vão ver que por si só ela vai anular as outras 2. Mas é importante que você analise e você escute cada explicação. A primeira diz o seguinte, a primeira posição 1 diz que o pecado é atribuir a Satanás aquilo que é realizado pelo poder de Deus e fazer isso através de escandalosa, intencional e persistente rejeição a Deus e seus mandamentos. Esse pecado é cometido hoje apenas pelos incrédulos, que rejeitam o ministério do Espírito Santo em chamá-los à salvação. Então ele interpreta assim. Então hoje, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo só pode ser cometido por incrédulos, né? Por pessoas ímpias. A segunda posição é quando acusavam Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Satanás, quando na verdade Jesus o fazia pelo poder do Espírito Santo, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo hoje somente pode ser cometido por alguém que professa conhecer o Senhor, como os fariseus na antiguidade. Então, eles afirmam que o cristão hoje pode blasfemar contra o Espírito Santo. E, então, isso tem apavorado muitas pessoas, porque muitos cristãos acabam acreditando que blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, a gente vai fazer toda uma definição desse contexto para poder ajudá-los. E depois, no final, eu faço uma conclusão sobre tudo isso, ok? Então peço a você paciência e que você me acompanhe. A terceira posição, que é essa que eu acredito e que eu vou ensinar para vocês. Muito bem, um texto fora de contexto, ele é pretexto, já dizia, né? Não é à toa que Oséias 6, ele fala que o povo está sendo destruído, ou foi destruído, dependendo da tradução, né? Por falta de conhecimento. Então, para a gente responder a pergunta, porque a pergunta eu fiz aquela pergunta, pode um cristão, um crente em Jesus, blasfemar contra o Espírito Santo nos nossos dias? Então, para a gente poder responder isso, primeiro precisamos analisar tudo o que aconteceu com Jesus quando ele proferiu esta palavra, para que a gente possa, então, ter a resposta. Vamos fazer uma oração antes de tudo, né? Pai Celestial, nós te pedimos que neste momento, todo medo, toda investida do maligno em tentar confundir, dispersar, distrair, oprimir as mentes que estão ouvindo, que sejam expulsos e anulados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e recebamos a revelação e o entendimento da palavra de Deus, que será estudada neste momento. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos lá, então. Primeiro ponto. Vamos lá. Vamos analisar, dentro do que eu li, do texto que eu li, vamos estar analisando todo o texto. Primeiro, trouxeram até o Senhor Jesus uma pessoa possessa por um demônio, que por isso vivia cega e muda. Versículo 22, e disse, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, certo? 2, versículo 22, parte B. Jesus Cristo libertou a pessoa que imediatamente passou a falar e ver, de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. Terceiro, a multidão que viu aquilo começou a exaltar a Jesus, como filho de Davi, um título do Messias de Israel. E aí já começou a incomodar os fariseus, né? Portanto, a multidão afirmava estar diante do Messias de Israel prometido por Deus através de Moisés, o que mais incomodou. Versículo 23 diz, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Quarto, os fariseus com inveja e ciúme, e porque também rejeitavam Jesus, seu ministério e tudo que Jesus fazia, os fariseus eram opositores ferrenhos e mortais de Jesus. O versículo 24 diz, mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. A questão da inveja está lá no capítulo 27, versículo 18 de Mateus, fala, né? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Entre outras coisas, os fariseus eram invejosos. Por quê?
Porque eles eram uma religião morta, podre, sem vida, que já não expressava nada de Deus. E o povo via isso, né? Só eles que não viam. Quinto, como havia acontecido o milagre à vista de muitas pessoas, né, uma multidão, e como não tinham como negar isso, a única alternativa dos fariseus era desacreditar a fonte da autoridade de Jesus. Assim, todo o ministério de Jesus seria desacreditado diante do povo. E a gente vê isso no versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Sexto, assim, os fariseus escolheram difamar o Espírito Santo, atribuindo o seu trabalho ao diabo. No versículo 24, ele diz: Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Sétimo, veja bem, Jesus expulsa um demônio. Versículo 22, repetindo aqui. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Importante ver isso. Oitavo, Jesus afirma que a expulsão foi feita pelo poder do Espírito Santo, porque ele, como homem, não é? Aqui ele abdicou de todos os atributos divinos, ele era um homem, e ele precisava do Espírito Santo como nós precisamos hoje. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então a presença do Espírito Santo era também o sinal da chegada do reino de Deus, que é implantado nos nossos corações a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo como Senhor o Senhor de nossas vidas. Ele passa a ser o Senhor, então o reino de Deus é estabelecido e a nossa vida é mudada porque nós temos um novo nascimento. Isso todos já conhecem. Nono, e que, portanto, isso significava que o reino de Deus estava sendo estabelecido. Versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Os fariseus imediatamente atribuem o milagre a Satanás, no versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então vamos lá, seguindo, 11º. Assim, o pecado imperdoável contra o Espírito Santo não foi apenas algumas palavras, fruto de um momento de nervosismo por impulso ou por ignorância. A blasfêmia contra o Espírito Santo foi o resultado de uma rejeição contínua e intencional da verdade, sempre procurando uma forma para destruir o ministério de Jesus e impedir a obra da salvação da humanidade, a obra da redenção que ele veio fazer. Então, eu vou repetir isso para você. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela foi o resultado de uma rejeição contínua, intencional contra a verdade, sempre procurando uma forma para destruir o ministério de Jesus e impedir a obra da salvação da humanidade que ele veio fazer. Então vamos entender isso. Primeiro, tanto que o clímax dessa rejeição foi que eles tramaram a morte do Senhor Jesus. Mateus 26, 1,5 está lá. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Mateus 26, 1,5. Então a coisa já é assim. Segundo, subornaram a Judas Iscariotes para trair Jesus. Vocês percebem que a coisa era uma estratégia maligna mesmo, satânica. Mateus 26, 14, 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Vamos lá. Terceiro, procuraram até falso testemunho contra Jesus. Mateus 26, 59, 61. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então vamos lá. Quarto, ainda dentro dessa maneira de pensar, deturparam suas palavras para condená-lo à morte. Vocês percebem? Mateus 26, 62, 68. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Então, aqui a gente já está vendo toda a... Dá para perceber que essa negação, ela era algo terrível, era algo já construído em tudo, né? E vamos lá, mas não para por aí. Fizeram uma reunião do Sinédrio ilegal para condenar Jesus, que levou Judas a se enforcar de remorso. Mateus 27, 1, 5. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram no conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: O que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando-se para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, tudo isso nós estamos vendo ainda dentro desse 11º ponto que eu estou vendo. A sexta parte, vamos ver assim. Manipular o povo a pressionar Pôncio Pilatos a soltar o criminoso Barrabás e a condenar Jesus à morte com pleno êxito. Então lá, Mateus 26, do 20 ao 26. 27, do 20 ao 26. Então vamos lá. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E no versículo 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus entregou para ser crucificado. Mateus 27, do 20 ao 26. Então nós vamos vendo cada passo, ainda tem ainda dentro desse 11º ponto que eu estou falando, a 7ª parte para ver para vocês ainda. Após alcançarem êxito em seu trabalho macabro, eles debocharam de Jesus na cruz. Vocês percebem que é a atitude constante. Ela não era apenas no momento que falaram bobagem. Era uma atitude impenitente, era cruel. Mateus 27, 41, 44. A maior parte eu estou vendo tudo no próprio evangelho de Mateus, correto? De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. De fato lhe quer bem, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Então, cada vez mais nós estamos vendo que essa oposição a Jesus, ela era uma coisa demoníaca mesmo, e era uma coisa impenitente, era uma coisa constante, correto? Versículo 8. Se não bastasse tudo isso, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, novamente usaram uma grande soma de dinheiro para subornar aos sacerdotes romanos, para que mentissem e dissessem que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo do Senhor para espalhar ao mundo que ele ressuscitou, impedindo que muita gente cresça da ressurreição de Jesus e fosse salva. Quer dizer, vocês observam que a obsessão era impedir realmente o projeto da obra da redenção, correto? Então, sim, a obra da redenção era o foco. Eles queriam realmente anular a obra da redenção de Jesus de toda forma. Então, lá, nós vamos ler lá em Mateus 28, do 10 ao 15. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança.
Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, vocês vejam, impedindo até os judeus de serem salvos. Vocês observam que essa atitude deles, ela nunca mudou, ela era impenitente, correto? Então vamos lá, 12º. Com isso fica bem claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, foi uma atitude constante, bem pensada, intencional, motivada pela perversidade e sem nenhuma intenção de arrependimento. Foi um problema de pensamentos malignos, de um coração perverso, de uma mente maquiavélica dos fariseus. Marcos nos diz assim, Marcos 3, 29 e 30. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam está possesso de um espírito imundo. 13º. A blasfêmia contra o Espírito Santo foi uma ação de oposição determinada e decidida pelo livre-arbítrio por parte dos fariseus que tentaram, durante os 3 anos e meio em que Cristo viveu na terra, impedir que o ministério de Jesus alcançasse a sua missão de salvação e a consequente difusão do evangelho do reino de Deus a todas as nações. Então não foi simplesmente uma palavra. Para isso tiveram a cada milagre que o Espírito Santo operou no ministério de Jesus, por 3 anos e meio os fariseus procuravam alguma forma de apanhá-lo, como está lá Lucas 20, 19 e 20. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temia o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então a coisa, vamos às vezes ver que é um esquema, eles preparavam um meio de alçá-lo. Como não estavam conseguindo, eles atacaram a fonte do milagre de Jesus. Então é uma atitude, né? E o ponto máximo dessa atitude sem arrependimento foi difamar o Espírito Santo, atribuindo ao diabo a sua operação de libertação do endemoniado. Mateus 12, 26. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, 14º, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado em particular. Observe atentamente que Mateus diz que os fariseus murmuravam. Capítulo 12, versículo 24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. A palavra murmurar, em grego, quer dizer falar ou dizer oralmente por escrito, dizer algo em tom muito baixo, como em segredo, é sussurrar. Então eles sussurravam, baixinho, ele não expulsa demônios, senão por Beelzebul. Então não era uma coisa audível, que todo mundo escutava, era uma murmuração. Você já viu quando vem com Jesus? Você fala, o que vocês estão cochichando aí? O que vocês estão falando? Você não consegue entender. Agora, Jesus, eles estavam falando com Jesus, né? Não com a gente. E acrescenta, e esse é um ponto importante, e acrescenta ainda Mateus, no versículo 25, que Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, estava na mente, versículo 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, eles estavam sussurrando, quer dizer, as pessoas em si não estavam entendendo o que era, e Jesus conhecia o pensamento, porque isso já estava na mente deles, eles estavam com aquilo ali, era fixo essa ideia, entendeu? Pensamentos, a palavra entumesis, pensamento é a capacidade de compreender e formar ideias ou conceitos e organizá-los. Ele tem início no córtex cerebral, é um ato particular da nossa mente. Os fariseus não chegavam a falar em voz audível para escandalizar Jesus, mas era uma atitude nos pensamentos malignos que os inspirou a fazer tanta maldade contra Jesus. Então, era uma forma que queriam anular o seu trabalho. Esse pecado tem como característica principal um coração duro e que não acha lugar de arrependimento, por isso nunca alcançará o perdão do Senhor. Então, a característica do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é? Um coração impenitente, ele não se arrepende. É algo que a pessoa não se arrepende. Como eu expliquei até agora, lendo os textos bíblicos, foi até depois da ressurreição. Até depois da ressurreição, essa atitude deles permaneceu. Então vamos lá, 15º ponto. Os fariseus já haviam murmurado anteriormente. A gente vai ver que esse fato não é o primeiro. Mateus registra outro. Atribuindo as libertações de Jesus a Satanás, antes desse incidente, comprovando que era uma atitude constante na mente e no coração. Então quando a gente vê lá em Mateus 9, 32 e 34, por isso que eu estou analisando todo o contexto dentro do Evangelho, para mostrar para vocês esse ponto, essa posição 3, que é a explicação correta.
Então vamos lá, Mateus 9, 32, 34, que diz assim: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Aí, mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Então observem que isso que quando ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, não foi o primeiro fato, não foi a primeira vez. E essa atitude vai perdurar até mesmo depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, correto? Então vocês vejam que era uma atitude prolongada, era impenitente, não se deu lugar para arrependimento. Sobre essa ocasião, Jesus apenas fez esse comentário. Mateus 10, 24 e 25, ele fala: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, né, os seus discípulos. Note que nessa ocasião, a murmuração dos fariseus ainda não foi classificada como blasfêmia contra o Espírito Santo, mas já era, porque ele já estava perseguindo e tentando atrapalhar a obra da redenção de Jesus. Somente na segunda vez, onde Jesus vê os pensamentos malignos dos fariseus, é que ele profere a sentença fatal, porque ele viu os pensamentos, o que estava na mente deles, né? Então o que está na mente é pior, né? 16º ponto. Assim, em conclusão, é impossível para um crente hoje em dia cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus já não está mais na terra exercendo o seu ministério e se preparando para pagar pelos nossos pecados na cruz, que era a obra da redenção. Nem o Espírito Santo está atuando sobre Jesus como ser humano, para que opere milagres como prova da chegada do reino de Deus. Isso já não está mais. Como está lá em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, ele se refere exatamente a isso, a operação. Então, a blasfêmia foi essa atitude toda que culminou nesse momento que ele fala, mas ela vai toda atrapalhando a obra, quer dizer, do Espírito Santo na vida de Jesus, para que ele realizasse a obra da redenção da humanidade. Isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o Filho de Deus e a salvação está concluída. Até mesmo as testemunhas de Jeová, ao negarem a pessoa do Espírito Santo, não cometem esse pecado, quando eles atribuem a ele apenas uma força ativa, né? Tanto que muitos deles se arrependem, se convertem ao Senhor Jesus e são salvos, e têm os seus pecados perdoados, não é? A blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado foi imperdoável aos fariseus porque tentaram impedir a obra da redenção da humanidade. Então essa foi a questão, foi uma atitude impenitente, impenitente quer dizer que não se acha lugar de arrependimento. 17º ponto, a prova maior dessa verdade é que não há nenhuma referência nas cartas dos apóstolos sobre esse pecado, que é uma coisa interessante, porque todo o ensinamento de Jesus, você vai ver que depois ele se desdobra nos ensinos, como a graça e a salvação que Jesus fala, os apóstolos, a fé que Jesus fala, tudo isso os apóstolos vão trabalhar muito nos seus escritos, né? Seja as cartas de Paulo, de Pedro, seja Judas, Tiago, o autor de Hebreus, toda a palavra de Deus, né? João, eles vão depois passar isso adiante. Muitos pecados, nem os 12 que ouviram isso, nem Paulo, nem Tiago, nem Judas, nem o autor de Hebreus, nenhum. Muitos pecados são apontados que os cristãos cometem contra o Espírito Santo. É muito interessante de você ver isso. Primeiro, vamos ver dentro desse 17º ponto, vamos ver. Primeiro, o evangelista Lucas, ele cita Ananias e Safira, mentiram ao Espírito Santo e foram punidos com a morte. Atos 5,3 diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? E ele morre e vai para o inferno. Quer dizer, de todo jeito, ele foi condenado. É interessante ver isso. Não foi aquela blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o resultado acabou sendo o mesmo, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu na igreja de Éfeso que ela estava entristecendo o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4,30. Paulo também falando da igreja de Tessalônica, ele diz lá, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Quer dizer, tudo são situações em que eles estão orientando, mas nenhum cita essa questão. O autor de Hebreus fala de outra situação grave. Em Hebreus 10,19 ele diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será condenado
considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Então, ultrajar aqui, a palavra enobrizo, quer dizer insultar de forma insolente, sem respeito, arrogante, tratar com desprezo. Mas aqui ainda não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Independentemente, o resultado vai ser o mesmo, né? Ainda dentro do 17º ponto, vamos lá. Nenhuma orientação apostólica houve e foi registrada no Novo Testamento, porque esse pecado não tem mais como acontecer. 6º ponto, quero dizer, porque foi uma atitude constante de um coração duro, uma mente maligna dos fariseus, como aquela do faraó do Egito, né? Contra o ministério de Jesus, afirmando que o que ele fazia era pelo diabo e não pelo Espírito Santo, e tentando impedir a qualquer custo a obra da redenção. Então, é uma atitude, porque eles bloqueavam de toda maneira, tentaram de toda forma impedir a obra de Jesus, eles estavam impedindo a obra do Espírito Santo. E pior, atribuindo ao diabo. 10º ponto. Hoje em dia, se uma pessoa resolver xingar o Espírito Santo ou atribuir os milagres descritos do Novo Testamento ao diabo, ela não comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, a que Jesus se refere nos evangelhos, porque não vai atrapalhar e nem impedir a obra da redenção. A obra já está concluída. O que vai acontecer num caso desse? Olha, está xingando a pessoa, vive xingando o Espírito Santo e atribui todos os milagres dele hoje no Espírito Santo. O que está acontecendo? Ela fecha as portas para a salvação, para si mesma, e vai para o inferno do mesmo jeito que os fariseus foram. Quer dizer, o resultado final é igual. É igual, vai para o inferno também. Os fariseus não foram para o inferno? Claro que foram, inferno garantido. E o sujeito que faz isso hoje, ele fecha as portas. Então, assim, independentemente de não ser, o resultado final é igual. Assim como os fariseus foram para o inferno, Faraó foi para o inferno, assim também aqueles que hoje atribuem as obras do Espírito Santo ao diabo, fecharam a porta da salvação para si e vão para o inferno do mesmo jeito, entendeu? É claro que se um dia chegasse ao arrependimento, eles seriam salvos. O problema é que quando a pessoa é bloqueada pelo diabo, se o coração dela não se quebrantar, ela não vai chegar nisso. É isso também que vai acontecer durante a grande tribulação. Se vocês verem, isso vai acontecer durante a grande tribulação. Vai ter uma grande multidão que vai ser salva, que vai se converter, vai negar o anticristo, não vai aceitar a marca da besta. Mas tem uma geração, olha, Apocalipse 9, 20, 21 diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, e que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos, né, da sua corrupção, não se arrependeram. Vão para o inferno também. Apocalipse 16, 11 e 21 diz assim, esses dois versículos: e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus dos céus, e não se arrependeram das suas obras. Versículo 21, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aliás, sobre o Apocalipse nós temos aí, já gravado alguns anos atrás, uma série de 5 vídeos, todos ilustrativos, explicando os principais capítulos do livro do Apocalipse, né? A série Apocalipse. Caso, porém, ache lugar de arrependimento dessa atitude, ainda em vida, e busque o perdão do Senhor Jesus, será perdoado, porque o sangue de Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. Apocalipse 1, 5, 6, ele diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória para o poder e o poder para todos sempre. Amém. Então, aí a gente voltamos à pergunta, pode um cristão blasfemar contra o Espírito Santo? Não, hoje em dia é impossível. Não pode ser cometido por um cristão, nem tampouco por alguém que ainda não é cristão, porque os fariseus conheciam a palavra de Deus, os sacerdotes, todos eles conheciam, e que um dia poderá vir até a crer em Jesus, porque a obra da redenção ela já foi concluída por Jesus, ele não está mais aqui fisicamente na terra, correto? Então não tem como bloquear mais, mesmo que uma pessoa pega o texto, isso aqui não é obra do diabo, tá? Muitas pessoas, a gente conhece inclusive satanistas que blasfemaram contra essa palavra, falaram que era do diabo, se converteram, prova disso. Então muitas pessoas são convertidas. Então o verdadeiro pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser mais cometido, porque Jesus não está mais fisicamente na terra exercendo o trabalho dele, que foi 3 anos e meio, morreu na cruz, né, para concluir, ressuscitou, e quando ele assentou à direita do Pai,
ele concluiu a obra da salvação, correto? Normalmente os cristãos que vivem sofrendo com esse medo, aterrorizados com essa possibilidade de ter pecado contra o Espírito, eu pequei, eu blasfemei contra o Espírito Santo, simplesmente são cristãos que entenderam de modo bem errado e distorcido a natureza do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, ou estão avaliando de modo totalmente errado os seus próprios atos e palavras, né? Em geral, os cristãos que temem haver cometido o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo, normalmente demonstram pela sua própria ansiedade, o temor a Deus com que falam e o arrependimento que têm, que não cometeram esse pecado, porque vivem quebrantados. É ao contrário, né? Aqueles que cometeram esse pecado, eles viviam com arrogância, né? Porque os fariseus, que de fato cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo, nunca conseguiram chegar a demonstrar em vida temor ou achar lugar de arrependimento, que são obras da operação do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração, como aconteceu com Esaú, por exemplo, ao trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Está lá em Hebreus 12, 16, 17, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, pelo amor de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, o que a gente tem a dizer para vocês? Pare de sofrer com essa coisa que é impossível você fazer hoje, porque Jesus Cristo já concluiu o seu ministério e a obra da redenção já foi terminada. Correto? Então, por mais que queiram distorcer e colocar, isso não tem embasamento bíblico para fazer isso, né? Como eu mostrei para vocês, o próprio posicionamento dos apóstolos no Novo Testamento. Todos os assuntos que Jesus tratou nos evangelhos, eles desenvolvem nas suas cartas, e você não vai encontrar nada sobre esse tema. Jesus já ascendeu aos céus, está sentado à direita do Pai, e vamos trabalhar para o Senhor, vamos evangelizar e vamos fazer discípulo. Discipulado é muito importante, e de fazer discípulos de todas as nações, porque Jesus em breve voltará. Hebreus 1,3 diz, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está concluída a obra da salvação. Então, você não tem mais que temer isso. Essas distorções que andam fazendo aí, elas não têm amparo bíblico, elas não têm, como eu mostrei para vocês. Então essa atitude impenitente, ela perdurou até mesmo depois da ressurreição, que eles pagaram, subornaram os soldados, que era justamente para tentar impedir a obra e que ela alcançasse. Por isso que muitos judeus não creem, que isso dificultou. Então realmente foi uma obra terrível, eles atrapalharam mesmo, mas não impediram a obra de realizar, e até hoje a obra assim é feita. Então essa é a explicação correta sobre o pecado contra a blasfêmia, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Espero ter ajudado você, espero ter esclarecido. Sei que nem todo mundo concorda, até porque tem vários posicionamentos, cada um tem o seu posicionamento, mas esse, veja bem, eu mostrei para vocês diante de todo o evangelho, as cartas, então a gente foi bem abrangente, explicando as palavras no original para que você pudesse fazer a sua própria interpretação, ok? Se você gostou, deixa o seu like, né? Eu sei que muitos não vão gostar, mas enfim, tá aí a palavra do Senhor. Se você não fez ainda e quer nos ajudar, inscreva-se no meu canal, acione o sininho de notificações e que Deus esteja abençoando a sua vida. Assim, e por favor, compartilhe isso, especialmente com as pessoas que ainda você sabe que tem esses problemas de pensar que blasfemou contra o Espírito Santo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, muito obrigado mesmo.